Bem, aqui estamos para a questão número 8. Nesta questão, você vai aprender a como identificar no texto a opinião do autor. Sim, a opinião do autor. Há momentos na escrita do texto que o autor vai justamente apresentar o seu olhar criterioso, a sua opinião sobre as informações apresentadas no texto. Porém, antes de trazer a questão para você, é bom lembrar qual a diferença entre objetividade no texto e subjetividade no texto. Legal? Então, preste atenção ao que eu vou dizer a você. A objetividade, ela contextualiza fatos apresentados no texto. A objetividade também assegura informações para o leitor. Ok? Então, fatos e informações, o autor, nesses itens, o autor está ausente. Ok? E quando a questão pede a opinião do autor, é o contrário. A questão está exigindo que você identifique a presença do autor no texto. A opinião do autor no texto é o autor presente no texto para trazer o seu olhar crítico. Legal? Então, se você encontrar no texto um período trazendo a seguinte estrutura, sabe-se que informa alguma coisa. Legal? Sabe-se que o que vem em seguida jamais será autor presente no texto. Ok? Ou é dito que, é sabido que, afirma-se que. Essas expressões garantem a impessoalidade. Professor, o que é isso, a impessoalidade? Garante que o autor não está presente no que está sendo dito ao leitor. E, claro, a questão ao pedir a opinião do autor, eu tenho que buscar o autor presente no texto. Valeu? Então, enquanto a objetividade, o autor se ausenta na própria enunciação trazida ao leitor, a subjetividade é o contrário, o autor estará presente no texto. Ora, pois bem, eu digo assim para você, a bola é bonita. Um exemplo simples, a bola é bonita. Bola é substantivo, bonita é adjetivo. É comum no adjetivo você ter justamente o olhar daquele que afirma algo. Então, existe classe gramatical que, via regra geral, contextualiza a subjetividade no texto. Então, vamos lá. Que classes gramaticais são essas? Um adjetivo, uma interjeição. Então, encontrar no texto um adjetivo, encontrar no texto uma interjeição, encontrar no texto uma frase exclamativa, encontrar no texto uma conjunção, então, fique alerta. Eu posso ter o autor presente na enunciação. Vamos lá, vamos ao texto, vamos pôr em prática o que vimos até agora. Na telinha, confira. Não se perca na rede. E aqui você tem um texto. Cada parte colorida é uma alternativa da questão. Aqui está o texto, observe. E aqui você tem o enunciado da questão. O artigo foi escrito por Paulo Damaro. Ele misturou informações e análises do fato. Informações equivale a objetividades. E análises do fato, análise é o olhar criterioso do autor. Ou seja, é a subjetividade. Legal? Então, no termo informações, objetividade. Análise já seria subjetividade. É o autor presente. Informações, autor ausente. Análise, autor presente. Então, vamos lá.
O período que apresenta uma opinião do autor é. E em seguida você tem as alternativas. Vamos ao texto. A internet é o maior arquivo público do mundo. Eu pergunto, isso é um fato? Sim, isso é um fato. Então, eu vou afirmar que isso aí é objetividade. Não é autor presente no texto, e sim autor ausente. Então a resposta não poderia ser na alternativa que traga justamente essa afirmação. Porque eu tenho um fato, e fato é objetividade. Legal? De futebol à física nuclear, de cinema à biologia, de religião a sexo, sempre há centenas de sites sobre qualquer assunto. Bem, nesta afirmação, sempre há centenas de sites sobre qualquer assunto, é um outro fato, ok? É um outro fato. Então, jamais eu diria que o autor está presente nesse trecho do texto. Legal? Venha comigo. Autor ausente é a expressão de fatos no texto. Autor ausente é a expressão de informações objetivas no texto. Agora, autor presente no texto é o autor fazendo a sua análise, dando a sua opinião. Legal? Então vamos voltar lá ao nosso texto. Vamos voltar. Pois bem, a internet é o maior arquivo público do mundo. De futebol à física nuclear, de cinema à biologia, de religião a sexo, sempre há centenas de sites sobre qualquer assunto. Até essa parte do texto, o autor está ausente. Mas, olha a conjunção. Mas essa avalanche de informações pode atrapalhar. Você tem dois elementos importantes nesse texto aqui. A conjunção mas e o verbo poder. Então aqui eu tenho realmente o autor presente no texto. Isto garante a resposta da questão, ok? Mas essa avalanche de informações pode atrapalhar. Observe que na letra B da alternativa, o período que apresenta uma opinião do autor é, letra B, essa avalanche de informações pode atrapalhar. Veja que eu tenho o verbo poder empregado e antes do próprio demonstrativo essa, você tem no texto a conjunção mas. Confira ela aqui, ó, mas, ok? Por que é importante observar também a conjunção? Eu vou esclarecer agora para você. Fique comigo. Olha, preste atenção. Com o uso dessa conjunção, o autor está articulando partes do seu texto. Ok? Há dois tipos de articulação no texto. A articulação micro e a articulação macro. Professor, o que é a articulação micro e a articulação macro? A articulação micro é o uso de preposição, o uso de conjunção dentro da estrutura do texto. Ok? Mas em que parte da estrutura do texto? Justamente dentro das orações e dos períodos. Quando eu digo assim para você, gosto de crônicas, eu tenho uma oração. E a preposição de está entre o verbo e o complemento. Então, essa preposição está dentro da oração. É a articulação micro. Quando eu digo para você, quero que ela colabore, veja que eu tenho um período composto. Quero, primeira oração. Que ela colabore, segunda oração. Perceba que o conectivo está entre a oração principal, quero, e a oração subordinada, que ela colabore. Olha, esses articuladores, dentro da estrutura da oração, são chamados articuladores micro. Só que aqui no texto, vamos voltar à telinha, confira. Você tem um articulador entre informações do texto. Toda essa parte aqui do texto garante o quê? Primeiro período, segundo período do texto. Até o segundo período do texto, você tem informações objetivas. Com o uso da conjunção,
o autor começa a articular as informações objetivas apresentadas antes com a opinião que ele vai apresentar ao leitor, ok? Então é comum, no início de uma conjunção entre fatos e informações do texto, você ter justamente a opinião do autor, ok? Mas essa avalanche de informações pode atrapalhar. Venha comigo, uma outra pessoa pode não ter essa recepção, pode não ter essa opinião ou esse olhar, mas esse é o olhar do autor, legal? Então, com o uso da conjunção macro, a conjunção que está ligando informações do texto, eu tenho o autor articulando o que antes se mostrava, claro, como elementos de objetividade no texto, com o que vem agora elemento de subjetividade. Então fique alerta a isso, legal? Valeu, um abraço e até a nossa próxima aula.